Olá, caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos começando mais um programa diário espiritual. Queremos agradecer a sua presença, a sua audiência aqui conosco. Você que parou tudo aí, não importa onde você esteja, mas o importante é que você está aqui conosco nesse momento de reflexão. Nessa quinta-feira, dia 22 de fevereiro. No Evangelho de hoje, nós vamos ver Pedro professando a sua fé para assumir a sua missão perante a igreja que Jesus vai confiar a ele. Mas antes de nós irmos para a proclamação do Evangelho, vamos conhecer um pouco da história que nós celebramos hoje, que é a festa da Cátedra de São Pedro. Então, que você possa conhecer um pouco mais dessa história e, com certeza, vai te ajudar a entender cada vez mais e melhor a vontade de Deus e também vai lhe ajudar a vivenciar a sua fé. Então, conheçamos a história da Cátedra de São Pedro. Quinta-feira, 22 de fevereiro. Festa da Cátedra de São Pedro. É com alegria que hoje nós queremos conhecer um pouco mais a riqueza do significado da cátedra, da cadeira de São Pedro que se encontra no Vaticano, na Basílica de São Pedro. Foi o próprio Cristo quem escolheu São Pedro para ser o primeiro Papa da Igreja e o capacitou pelo Espírito Santo com o carisma chamado da infalibilidade. Esse carisma bebe na realidade da própria Igreja, porque a Igreja é infalível, uma vez que a alma da Igreja é o Espírito Santo, Espírito da Verdade. De fato, o Papa está a serviço da verdade. Por isso, ao venerarmos e reconhecermos o valor da Cátedra de São Pedro, nós temos que olhar para esses fundamentos todos. De fato, a autoridade do nosso Papa fundamenta-se no Evangelho de São Mateus. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave dos céus, tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Nós olhamos para Cristo, para a Sagrada Escritura, para São Pedro, pastor e mestre universal da Igreja, e temos a certeza que Deus quer nos dar a salvação. Essa vocação é do Papa e de todo cristão. São Pedro, rogai por nós. Como nós acabamos de ouvir na festa de hoje, caríssimo irmão, caríssima irmã, nós aprendemos sobre a infalibilidade do Papa. Então a festa vem mostrar isso para nós, que Pedro, ele é o sucessor de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus dá plenos poderes para ele. E todo, conhecimento, tudo aquilo que Pedro e os papas falam em sintonia com a igreja e também com Jesus, ele tem essa temática que é perpétua, ou seja, Jesus endossa tudo aquilo que realmente o Papa e Pedro toma essa decisão em nome da igreja. Que nós possamos confiar na orientação, nos ensinamentos do nosso pastor, que com certeza nós vamos trilhar um caminho que nos conduzirá a Jesus Cristo. Pois foi o próprio Jesus que deixou Pedro à frente da igreja e do seu rebanho. Então vamos agora conhecer um pouco mais sobre a vida de Pedro e sobre essa profissão de fé que ele teve que fazer antes de assumir essa importante missão na vida da igreja, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus.
Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como nós já anunciamos, Pedro, antes de assumir a sua missão, ele teve que fazer uma profissão de fé, para ver se realmente Pedro conhecia Jesus como ele era de fato. Ou seja, muitas das vezes as pessoas, como Jesus perguntou aqui a alguns dos seus discípulos, quem diz os homens que eu sou? Alguns dizem que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas que ressuscitou. Mas essa resposta não agradou Jesus, porque essa resposta ainda não refletia de fato quem era o próprio Jesus. Porque eles pensavam, muitos desses pensavam, que Jesus era apenas um coordenador político, que veio então para restaurar apenas a ordem humana. Por isso que Jesus então pergunta para os seus discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, nesse momento, professa que Jesus é o Filho de Deus. Então, nesse momento, Jesus percebe que ele pode, de fato, confiar a Pedro, porque ele manifestou a fé. Porque Pedro conseguiu já perceber que Jesus não era apenas homem, mas era o homem-Deus que veio trazer a palavra salvadora a cada um de nós. É aquele que veio redimir a cada um de nós dos nossos pecados. E Jesus, então, percebendo a sua fé, diz, tu és Pedro, e sob esta pedra construirei a minha igreja. E aí, nesse momento, nós percebemos Jesus entregando as chaves, entregando os poderes da igreja para Pedro e para seus sucessores. Todos aqueles que têm a mesma sucessão de Pedro, têm essa missão como Pedro, de nos ligar ao nosso Senhor Jesus Cristo, que é chamado a reconhecer que Jesus não é apenas um rei da ordem humana, mas é um rei que quer reinar nas almas de cada um de nós. E com certeza o ensinamento de Pedro, o ensinamento dos sucessores de Pedro, é que também esse Cristo reine no coração de cada um de nós. E nós somos chamados a nos perguntar, e nós temos deixado de fato Jesus reinar nos nossos corações? Você que me ouve aqui e agora, você tem deixado aí Jesus reinar na sua vida, na vida da sua família? Ou será que outras realidades, outras pessoas ou outros bens têm reinado na sua vida? Que nós possamos, de fato, como Pedro, professar a nossa fé em Cristo, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus que veio para nos libertar de todos os males. E Pedro é aquele que vai nos ligar a Deus, e aqueles que não querem se ligar, Pedro também tem autoridade de não ligar. Que nós estejamos cada vez mais próximos de Pedro, para assim receber a graça como o próprio Jesus concedeu a ele, de nos aproximar desse Senhor que é o nosso Salvador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, vamos, nesse momento, fazer a nossa oração de consagração a Santa Rita, a padroeira das causas impossíveis. Rezemos com muita fé. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita,
rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 18h15, assista aqui no SBT o programa Segue-me. Às 19h30, Santa Missa na Capela São Sebastião. Amanhã, sexta-feira, Santa Missa na Matriz, às 6h30 da manhã. E às 19h30, Via Sacra na Matriz. E agora, meu irmão, minha irmã, como você já sabe, estamos aqui nesse momento para fazer, então, a bênção da água. Você já preparou o seu copo aí? Então reze, acompanhe com muita fé essa nossa oração para que o Senhor possa abençoar esta água e também a água que você tem aí na sua casa. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar de todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmão e irmã, estamos chegando ao final do nosso programa e queremos então deixar a nossa bênção a você, para que você tenha um dia, uma continuidade do seu dia, agraciado pelo nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa diário espiritual.